concurso foi autorizado no início do mês. O edital ainda não foi lançado, mas concurseiros que almejam a carreira de delegado já se preparam para concorrer a uma das 110 vagas oferecidas pela Polícia Civil do Distrito Federal. O último concurso aconteceu em 2009, com apenas 11 vagas e salários de mais de R$13 mil. No programa especial de hoje, confira com os professores do portal Carreira Jurídica as tendências do edital para as diversas disciplinas a serem cobradas na prova objetiva e dê sequência aos estudos com muito mais foco. Como todos sabem, houve autorização para 100 vagas de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, está na hora de iniciarmos os nossos estudos. Ainda não há banca selecionada, mas fala-se muito que deve ser o CESP. O CESP foi responsável pela organização dos concursos de escrivão e de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A nossa disciplina será relacionada à legislação específica, que por sua vez é composta de 2 leis e um decreto. Estamos falando da Lei 4878, de 1965, o Decreto 59.310, de 1966, e a Lei 9264, de 1996. Todas elas, de alguma maneira, trazendo a estruturação da carreira e as regras referentes ao Estatuto sobre os policiais civis do Distrito Federal. Então agora é aproveitar o tempo que temos, aprofundar os estudos e partir para o abraço. Eu acredito que a matéria que eu leciono aqui no Complexo Direito Processual Civil vai fazer a diferença. Que vocês devam dar a atenção em 2 temas em especial. Atos processuais, que traz uma parte mais formal, mais burocrática do processo. Esqueçam recurso. Não sei se isso vai cair nesse edital, já que ele ainda não foi lançado, mas quando os atos processuais dizem respeito às partes, ao juiz, não é nada muito afeta a função de delegado. Na verdade, o delegado vai lidar pouco ou nada com o processo civil. Então, essa parte dos atos processuais é importante por causa dos seus reflexos no processo penal, que é fundamental para o cargo de delegado, e também apostaria, além de atos processuais, nas demandas coletivas. Há um item no edital anterior sobre ação popular, ação de improbidade, e de modo que, com essas ações coletivas, que também já caíram, e com atos processuais, acredito que vocês vão bem preparados e podem, acertando essas questões, fazer a diferença lá no que interessa, que é o resultado final. Para a nossa disciplina, para os assuntos que giram em torno da nossa matéria, ficamos com aqueles 3 assuntos clássicos que comumente são cobrados nestes concursos, que não costumam cair. Eu digo que costumam despencar nas provas de direito constitucional elaboradas pelo CESP, que são controle de constitucionalidade, direitos fundamentais e organização dos poderes. Então, a nossa impressão é que o concurso de delegado da Polícia Civil do ano de 2013, ele venha tendo a banca CESP como instituição organizadora, no formato certo ou errado, com a penalidade de que para cada questão errada você tem menos uma questão certa, cada questão errada anula uma questão certa, e mais, para a disciplina de direito constitucional eu apontaria aí, com maior ênfase, controle de constitucionalidade, direitos fundamentais e organização dos poderes. Comumente nas provas de autoridades policiais, cito, no caso, delegado do DF, o candidato tem que se atentar à leitura da lei. Precisamente os artigos leia, releia, leia, releia. O candidato tem que ter esse conhecimento de forma bastante aprofundada. No último certame só foram analisada a parte geral e a lei de introdução, ou seja, o Decreto-Lei 4657 de 42. Na parte geral, os temas essenciais são prescrição e decadência, negócios jurídicos, capacidade e personalidade, além de bens e pessoas jurídicas. Pois bem, no tema de lei de introdução, a análise do artigo 1º ao 6º é de grande relevância, mas não menos importante, é preciso que o candidato leia o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. Comumente, repito, o artigo 1º da Lei de Introdução é indagado em conjunto com o artigo 8º da LC 95 de 98, que aborda o tema de vigência. Então, o futuro delegado deve se atentar à leitura basicamente da letra de lei.
Bom, a prova foi aprovada, né, o concurso foi aprovado para delegado do Distrito Federal e a gente ainda não tem uma banca exatamente definida, mas é lógico que se a prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal está sendo organizado, se o concurso está sendo organizado pelo CESP, existe aí uma grande probabilidade de que o CESP realmente se mantenha na banca para a prova de delegado. Em relação às questões possíveis ou prováveis, lógico que numa prova de delegado a tendência é uma maior cobrança sobre questões de inquérito, uma cobrança de questões relativas à prisão, não é isso? Competência. Então, existem determinados temas, né, dentro do processo penal que, evidentemente, estão muito afetos, muito ligados, vinculados ao exercício da atividade de polícia judiciária e, portanto, a atividade desenvolvida pelo delegado de polícia na presidência do inquérito. Então, o processo penal é, com certeza, uma das provas de mais força, que é uma dos temas, não é? Uma das matérias de maior força numa prova para delegado. Os candidatos geralmente são bem preparados em processo penal e o grau de dificuldade deve ser de médio para cima. Afinal de contas, a procura pelo concurso de delegado de polícia tem aumentado muitíssimo ao longo dos anos. Bom, tudo indica que o concurso para delegado de Polícia Civil do Distrito Federal está na iminência de ser publicado e tudo indica que teremos uma prova elaborada pelo CESP. Agora acabou de ser publicado o edital para agente, com 300 vagas, também prova de CESP. Então acreditamos que também seguirá a mesma linha. Em matéria de prova de delegado, sempre é importante destacar que as nossas disciplinas são as disciplinas mais importantes. Então, direito penal, processo penal, legislação extravagante sempre desfrutam de grande prestígio, de grande primazia nesse tipo de concurso. Claro que é interessante que o concursando ele foque naqueles temas que mais são cobrados, e os temas que mais são cobrados são aqueles temas que mais têm a ver com o dia a dia do delegado. Então, temas como inquérito policial, prisões, tema como provas, são temas absolutamente fundamentais, são cobrados em todos os concursos para as carreiras policiais e são cobrados com muita frequência e de forma bastante substancial. No que tange à legislação extravagante, as leis, os crimes com os quais o delegado de polícia mais trata, os crimes mais comuns em concurso, como lei de drogas, lei de crimes hediondos, lei Maria da Penha, nós diríamos que esses são os temas que merecem uma atenção maior, sem relegar os demais temas, obviamente, mas nesses temas aí, a probabilidade de ser cobrado num concurso é realmente imensa. Administrativo é uma matéria que nas provas de delegado civil caem com uma extensão muito grande, mas não com uma profundidade muito grande. Ou seja, costuma cair toda a extensão da matéria, mas essa matéria não é cobrada de forma muito aprofundada, principalmente nas provas de primeira fase, né? Claro. Então, assim, algumas matérias são cobradas com muita frequência em provas de delegado e a gente pode apontar atos administrativos, responsabilidade civil e improbidade, além daquela parte referente ao procedimento licitatório e as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade. Claro que não são as únicas, né? Eu estou dizendo a vocês que essas matérias têm uma frequência grande de incidência nas provas de primeira fase para delegado, mas de qualquer forma, administrativa é uma matéria pequena, que nas provas de delegado acaba sendo cobrada com muita frequência, né, com uma quantidade grande de questões, o que faz com que eles possam diluir um pouco as questões nas diversos tópicos da matéria. Mas assim, como te falei, não é uma matéria que é cobrada de forma muito pesada, mas você precisa saber, é um diferencial. Administrativo ele é um diferencial na prova de delegado. Penal, processo penal não é mais do que a sua obrigação. Todos os seus concorrentes sabem. Administrativo talvez seja o seu diferencial nessa prova. A expectativa para o novo concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para delegado, tomando com base aí o edital do último concurso em 2009, é que novamente venha a ser cobrada a disciplina de Direito Ambiental. E o nosso parâmetro, nesse momento em que ainda não temos o edital publicado, é que aqueles temas básicos que lá foram contemplados o sejam novamente. Quais foram os temas do último edital na parte de Direito Ambiental? Tivemos a normatização constitucional sobre o meio ambiente, a parte de competências e principalmente o artigo 225 da Constituição, e aí vai uma dica para o aluno: toda prova de direito ambiental que se preze
traz alguma questão envolvendo o artigo 225 da Constituição, que instituiu o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que fundamenta toda a legislação de direito ambiental natural no Brasil. Tivemos também naquela oportunidade a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 693881, é a Lei Geral Ambiental Brasileira, a nossa única e vigente política ambiental que existe no nosso país, que é uma lei também básica. O tema responsabilidade civil e administrativa ambiental também foi cobrado. O Código Florestal na época era o de 65, né? Como nós tivemos uma mudança legislativa, em 2012 foi aprovado o novo Código Florestal, é a Lei 12.651, que no próprio ano de 2012 foi alterada pela Lei 12.727, então a minha expectativa é que também o novo Código Florestal seja cobrado nesse concurso de vocês. Tivemos também uma parte processual civil coletiva, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347/85, também veio dentro do Programa de Direito Ambiental, muito embora seja um tema mais aí para processo civil, para direitos coletivos e difusos. E a Lei de Crimes Ambientais. Eu acho que esse, junto com a Constituição, é o tema que eu mais aguardo na prova de vocês. A Lei 9.605 de 98, que disciplina os crimes e infrações administrativas ambientais. Essa norma é tema certo na prova de vocês, mesmo que o direito ambiental não caísse, estaria dentro de direito penal. E é a Lei de Crimes Ambientais que justifica a inclusão da disciplina de direito ambiental no próximo concurso de delegado do Distrito Federal. Música